Boa noite, irmãos, a paz. Gostaria de começar mais uma EBN e, em nome de Jesus, que seja uma noite abençoada para todos. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de orar pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo, por esse tempo, por nós estarmos juntos, compartilhando, Senhor, a Tua palavra. Sabemos que é bênção para nós, para aqueles que ainda vão conhecer o Teu santo nome. Por isso, papai, eu oro por todas essas vidas, essas pessoas que há de vir. Por isso te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos falando um pouco de crescimento espiritual. Amém? E para falar em crescimento espiritual, nada melhor que nós falar um pouquinho da carta de Paulo para Éfeso, né? Efésios 1. Porque nós sabemos que Paulo, ele não perdia tempo. Paulo, ele estava sempre andando na frente. Isso era importante para aquelas igrejas, né, por momento, e para nós. E Paulo, ele esteve em Éfeso pela primeira, segunda vez. A segunda vez ele deixou lá Priscila e Áquila. E na terceira viagem a Éfeso, Paulo, ele teve que ficar por 3 anos. E Éfeso era uma cidade maior da Ásia Menor, era praticamente uma capital, tinha um comércio amplo, comércio muito grande, tinha muitas influências, inclusive de uma deusa chamada Diana, que naquele tempo o pessoal adorava ela como a sétima maravilha do mundo, que o templo dela era gigantesco. Então a gente vê o tamanho da oposição da palavra que Paulo teve lá naquele momento. E Paulo, como eu falei, não perdeu tempo. Paulo, ele agiu e fez aquilo que tinha de fazer. E glória a Deus por isso, né? Porque Paulo, ele fala sobre a escolha de Deus que opera em Cristo antes da fundação do tempo. E o sangue de Jesus promoveu grande eleição à igreja de Éfeso. E a igreja correspondeu de forma surpreendente e avivada. Então, são relatos que engrandecem as Escrituras, engrandece o nome de Deus. E nós somos parte, amado, dessas bênçãos. Eu gostaria de ler aqui Efésios 1, do 1 ao 23, porque nós fomos abençoados de todas as formas espirituais. Deus, desde a fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido, Ele nos conhecia. E por isso é importante nós relatarmos um pouco dessa palavra. Amém? Vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim fez para louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, seu Filho amado.
Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue dele, do seu Filho, e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é cumprimento de todo o seu propósito, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo que existe nos céus, na terra. Além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido, o Espírito. E a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará com a sua propriedade para o louvor de sua glória. Eu vou dar uma parada aqui, amado, depois eu leio a oração de Paulo. Amados, é muito bom que nós entendemos que a vontade de Deus ela tem que se cumprir nas nossas vidas. E eu creio, amados, que nós temos que estar com o coração aberto. Nós falamos isso o tempo todo. Se Deus ele nos amou, se Deus fez um sacrifício por Jesus, por que nós, pela nossa parte, não podemos fazer um sacrifício? Não é verdade? Então, o que acontece? Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. E Paulo aqui, ele fala de uma maneira, amado, que é difícil que você não venha compreender. A própria tradução aqui, ela já está falando tudo com você. Mas nós somos herdeiros verdadeiros da vontade e do nosso grandioso Deus. E Paulo, ele faz 3 pontos básicos aqui nessa palavra, nessa carta, né? E eu fiz uma separação aqui, que é a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. Então eu gostaria aqui de detalhar pelo menos 3 pontos, não é verdade? Para que nós venhamos nos lembrar daquilo que é feito desde lá do começo. Nós não éramos nascidos, nós não merecíamos tal bênção. Para nós que éramos no mundo, nós pensamos assim, nós não somos merecidos de nada. Por isso, Deus, com a sua grandiosa graça, ele fez todo o plano e nos libertou. Amém? Então, ele nos escolheu. Deus não nos escolheu por nós, mas em Cristo pela graça. Amado, Deus não escolheu nós por nós mesmos. Nós fomos escolhidos pela graça, através de Jesus, o sacrifício que foi feito naquela cruz, amado. Então, hoje em dia nós precisamos, não só dependemos, mas nós precisamos de Cristo. E lá em João 6,37 fala, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim, eu não lançarei fora de modo algum. Olha só o que Jesus
fala para nós. Amado, é só bênção. Basta o quê? Basta que nós viemos a ter compreensão da redenção, nós ter compreensão daquilo que Ele, dos nossos pecados, que Ele perdoou. Amados, o Senhor já tinha preparado uma aliança nas nossas vidas. E Paulo ele leva isso para a igreja de Éfeso, essa palavra tremenda, de uma maneira, amados, que posso falar para vocês, nos estudos, o pessoal que mexia muito, que mexia com bruxaria, pessoas que praticavam outras religiões, que foram convertidos, rasgaram seus livros. Eu creio que eles compreenderam que não tinha algo melhor, nada mais grandioso que ouvir a palavra e ao mesmo tempo crer, alimentar a fé, que quando nós nos convertemos, nós vamos aprendendo tudo isso. E ao mesmo tempo, amados, eles rasgaram tudo, jogaram tudo fora. Essa foi a maneira, essa foi uma das maneiras. E Paulo, ele ainda, mesmo assim, ele teve perseguição, porque os comerciantes começaram a reclamar naquele momento que não estavam mais vendendo as imagens, as coisas, da maneira que eles faziam. Fazia parte do comércio deles. Fazia parte da hipocrisia deles. E quando nós falamos de outros deuses, geralmente no meio dessas crenças tem muita hipocrisia. Não é nada verdadeiro igual a palavra, igual ao nosso Deus. Se alguém conseguir provar que existe algo mais verdadeiro que o nosso Deus, ele vai se tornar um mentiroso. E Paulo, através dessa escritura, amado, através dessa carta, ele nos preenche. Paulo ele traz uma avalanche de palavras de bênçãos, que eu vou falar uma coisa para você. Ou você compreende, ou você vai ficar muito tempo para compreender, porque eu quero falar assim, porque a igreja é um hospital, né, meu irmão? A igreja tem pessoas que entram lá em um certo tempo, ele é tratado rapidamente. Tem pessoas, às vezes, que vai ficar na igreja, que vai ficar a vida toda lá, 20, 30, 40, 50 anos, e o tratamento dela vai ser um tratamento lento. Entendeu? Então, o que acontece? Paulo, quando ele maravilhosamente, ele relata a carta. Então, eu falando de novo, ele nos preenche e nós sentimos um verdadeiro amor. Aquele povo lá em Éfeso, eles precisavam ter essa mudança nesse momento. Tanto é que Paulo, quando ele ia lá na escola de Tirano, Paulo ele começava a dar aula de manhã cedo, alguns relatam até mesmo das 4 horas da manhã, às 4 horas da tarde. E as pessoas iam lá, ouvir a palavra, era puxado. E Paulo falou assim, não, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Então, amado, cabe a nós entendermos que nós fomos escolhidos e que nós devemos fazer a vontade do nosso Deus, porque Cristo ele nos resgatou pela graça. E de maneira nenhuma, aquele que irá a ele não vai lançar fora. Então, por aí nós entendemos
uma das bênçãos do nosso Pai que porque Ele nos escolheu. Amém, meu amado? Então é por isso que nós temos que entender essas coisas. Não podemos ficar, como se diz, alguns pregadores, até mesmo o nosso pastor Tom, viajando na maionese. Nós temos que ser reais. Nosso coração tem que estar limpo, amado, verdadeiro. Da mesma maneira que Deus ele está sendo verdadeiro, Ele está lançando todas as bênçãos celestiais sobre a minha e a tua vida, nós temos que estar com o coração limpo, fazer o melhor. Eu acho que seria o melhor sacrifício, né? Mas tem momentos que nós acabamos esbarrando em barreiras, né? Às vezes nós vemos nas Olimpíadas, o pessoal fazendo a corrida com as barreiras, e em algum momento a gente vê as pessoas tropeçarem. E assim somos nós. Nós estamos sujeitos a tropeços, mas quando nós nos preenchemos com as bênçãos de Deus, com certeza isso vai fazer diferença, né? Bênção do Filho. Cristo nos comprou da escravidão do pecado, amados, e deu a sua vida. E por isso nós temos a redenção presente. A redenção presente que Ele nos libertou. Amém? Cristo, Ele é que fez o maior sacrifício daquela vida abençoada, que veio já diferenciada. Eu falo abençoado porque nós temos que entender, amado. É o nosso Redentor. E essas bênçãos estão sobre nós. E Cristo, Ele não teve uma escolha igual João 3,16. Ele amou de tal maneira o mundo que deu sua vida por nós. E quando nós lemos um versículo ou pensamos, nós conhecedores realmente do que Cristo fez naquela cruz, veio nos tirar do pecado, amado. Pecado até hoje. Eu converso com pessoas, elas falam assim, pessoas que não conhecem a palavra inteiramente, né? Elas falam assim, mas o que tem a ver o que eu faço hoje com aquele tempo? Fala assim, meu amado, o pecado é um só. Todo pecado, grande ou pequeno, ele é um só. Ele foi levado, mesmo você ter nascido 2000 anos atrás, teu pecado foi levado. Agora, se você se arrepender do que você fez e você se entregar a Cristo, aí vai fazer uma diferença. Aí não vai ter mais pecado. Mas é assim, amado. Às vezes nós conhecemos, às vezes conhecemos menos ou mais, mas a própria palavra fala aqui que nós somos preenchidos. Então, quando nós vamos buscar entendimento, conhecimento, através do Espírito, Ele vai nos dar sabedoria. Porque a palavra fala que quando nós buscamos aquilo que Deus tem de melhor, assim nós vamos serem acrescentados. Será acrescentado, amados, sabedoria bastante na tua vida. Por isso, eu, como teu irmão, né, eu fico grato de hoje em dia seguir um Deus que nos tirou da escravidão, um Deus que nos resgatou do poço. Eu vivia num poço, porque eu não conhecia Jesus. Nós não estaríamos nem aqui, amados, para estar contando a história
ou falando algo dele mesmo. E graças a Deus, nós estamos aqui porque quando nós louvamos ou falamos é que ele nos deu, ele nos autorizou. Por isso, eu peço que você, né, em nome de Jesus, que você venha a cada dia, quando você lê as Escrituras, você lê principalmente as cartas que Paulo escreveu, é tudo carta de crescimento espiritual, tudo renovação, é uma avalanche do Espírito de Deus sobre nós. E vou citar aqui mais um ponto. Citei bênção do Pai, bênção do Filho, é a bênção do Espírito. Porque o pecador ouve a palavra da verdade, crê em Cristo, recebe o Espírito Santo e é selado para sempre. Maravilhoso, né, amado? Isso aconteceu comigo e com certeza aconteceu com você também. E com certeza vai abranger, vai acontecer com outros, com milhares, milhões. Essa é uma coisa muito maravilhosa porque é como se fosse algo, um circulador. Ele vem lá do passado circulando e acrescentando e tá agora e vai igual a palavra aqui falou, vai para o futuro. Amado, não tem coisa melhor que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não tem nada melhor. E graças a Deus Ele nos deu direção para que nós tivéssemos o Espírito Santo quando Jesus. E Jesus um dia vai voltar, amado. Vai voltar para nos resgatar. E eu espero assim em Deus que nós estejamos juntos, que nós estejamos fortalecidos. Porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos fluir, nós precisamos todos os dias acender essa chama que o Espírito Santo nos deixou. Amado, nós precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento na nossa vida. Nós não podemos fazer igual no momento lá que as pessoas estavam, quando Paulo chegou lá, eles estavam adorando. Estava uma situação complicada. Provavelmente tinha cristãos que já estavam indo fora do caminho, pisando fora do caminho. Mas esse Deus maravilhoso, com todas as suas bênçãos, ele foi lá e resgatou. Deu uma ordenança a Paulo. Escreva uma carta. Vai lá em Éfeso. Vai lá, faça isso, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Amado, todas as coisas que Deus planejou na minha e na tua vida é para dar certo. E vai dar certo. A não ser que você não queira. Que às vezes nós pensamos que nós somos forçados a algo. Nós não somos forçados. Fazer algo para Deus, amado, é gratidão, é agradecimento. É agradecimento. Esse Deus, ele é maravilhoso. Quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, eu não conheci nada melhor na minha vida, igual a Deus. Porque antes eu só ouvia falar, eu só conhecia o Deus de ouvir falar. Agora não, agora eu tenho amizade com Ele. Como muitos outros, você tem uma grande amizade. Amizade do verdadeiro amor. Porque nós
lemos e agora nós entendemos um plano sobre nós. Nós lemos aqui um plano que estava traçado lá desde a criação. Isso é maravilhoso. Não tem nada espetacular mais que isso. Tem nada. Porque nosso Deus, ele criou todas as coisas. E às vezes nós não compreendemos simples coisas. Quando nós falamos, por exemplo, de família, aqui relata nas cartas de Paulo que Paulo ele tratava dos cristãos, as famílias. Quem foi que criou a família, meu amado? Quem foi que depositou um amor dentro de você, de pai para filho, do seu pai para você? Quem foi que traçou tudo isso na sua vida? Que planejou? Não existe. Você não vai ouvir ninguém relatar que foi igual nós relatamos, né? O ser humano o ser humano está sempre relatando tudo. Olha, fulano de tal fez isso, fulano de tal criou aquilo, fulano de tal. Mas a família foi de Deus, não tem jeito. Isso é maravilhoso. Então Deus ele faz tantas as coisas que nós às vezes até vivemos e nós não vamos compreender, mas podemos usufruir da obra grandiosa de Deus sobre as nossas vidas. Tem uma grande diferença, né? E às vezes, amado, se for para a gente procurar entender ou para debater, não vai valer a pena. Quando nós lemos e ouvimos uma palavra dessa que Paulo relata na carta, não tem nem discussão. Não tem nem discussão. A discussão é crer. A discussão é aceitar. A discussão é ter entendimento, crescimento, que com certeza nós sabemos que nós estamos selados. Em nome de Jesus. Então, amados, não vamos aqui falar coisas que Paulo ele estava... Não, amados, ele escreveu a carta daquilo que ele fez. Eu converso com pessoas, às vezes as pessoas vêm debater algumas situações, amados. Não é por aí. Nós temos que crer. Porque se você não crê naquilo que Deus planejou na sua vida, o que vai ser de você? Não é verdade? Então nós entendemos que aquilo que Paulo está relatando é verdadeiro e veio de Deus. E eu gostaria aqui agora de ler mais uma parte, que é a segunda parte, que é a oração que Paulo faz quando ele vê que o povo teve entendimento espiritual. Amém? Vamos lá? Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo, toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança com o fim de que com a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuportável do poder de Deus para conosco e o que cremos e o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fazer sentar-se no lugar
de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, qualquer autoridade, poder e líder, ou qualquer um outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas, autoridades de Cristo, e fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, e é preenchido, completado por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós tivemos aqui, amado, crescimento. Nós tivemos aqui tudo. Nós temos tudo que tiver de bênção está aqui nessas palavras. Basta você usufruir. Só que para você usufruir, como eu falei, vou voltar atrás um pouquinho, existe um sacrifício. E quando nós falamos de fé, falamos de amor, falamos de verdade, uma hora tem que ter o sacrifício. Nós vimos que sacrifício não é em vão. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo foi lá, se sacrificou por nós. Eu dou graças a Deus por isso, praticamente quase todos os dias, por viver na dependência de Cristo, aquele que deu seu sangue por mim e por você. E aqui, amados, para encerrar essa palavra, você tiver a oportunidade de ler, reler essa carta, ela é uma carta que abrange muito, mas você compreendendo as bênçãos de Deus sobre a minha, a vida daqueles que buscam a Deus, ou até mesmo daqueles que não buscam, porque nós fomos predestinados a isso, a fazer a obra igual Paulo fez naquele momento. Como eu falei, Paulo não mediu esforço, Paulo foi lá e fez o que aconteceu e quebrou todas as cadeias lá naquela situação. Os caras rasgaram os livros dele e aceitaram Jesus, e assim o povo foi convertido, por entendimento das bênçãos celestiais de Deus sobre a vida de cada um. Isso é maravilhoso. E para encerrar, amados, essa palavra, na igreja tem um cartaz lá e foi lançado esse ano, né? Praticamente foi lançado uma palavra de bênção. A palavra de bênçãos para florescimento. O ano 2023, ano para florescer. Então eu espero que você, através da palavra do nosso grandioso Deus, você venha ter entendimento e você venha florescer. Você venha ter crescimento espiritual, que venha jorrar uns rios de águas vivas em ti, irmã. E que nós continuamos orando. E que nós continuamos na esperança. E que tudo um dia vai dar certo. Porque para Deus já deu certo. Eu gostaria de orar por nós. Não se esqueça, é um ano de florescer. É um ano de crescer. Amém? Vamos orar. Pai amado, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer. Mais uma vez, papai, obrigado pelo Senhor nos dar condições de nós estamos aqui falando da tua palavra, dividindo o pão, Pai. Por isso eu te louvo de todo o coração e peço, papai,
Que o Senhor venha abençoar o coração de cada um irmão nesse momento. Que o Senhor venha, Pai, preencher. Que o Senhor venha dar entendimento cada vez mais, porque nós precisamos cada vez mais de Ti, Papai. Ô Senhor, que o Senhor continue sempre nos dando direção para que nós possamos estar nos alimentando da Tua palavra. Porque nós sabemos que todas essas coisas, o louvor, vem de Ti, é permitido por Ti, Pai. E eu te agradeço por esse momento, por esse tempo. Que o Senhor nos dê direção para que nós venhamos florescer, Pai, este ano, venhamos crescer, que nós venhamos buscar cada vez mais o Teu amor, para que nós venhamos, igual Paulo, dividir com o próximo, sem medir consequências. Não podemos ser separados só por ser separados e achamos que nós somos cristãos e estamos salvos. Nós nascemos para te servir, meu grandioso Deus. Nós servimos para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória. Eu te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. E peço que tenham uma boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.